Olá pessoal, mais um vídeo falando sobre a jornada do livro. Esse é a parte 3. Nós já temos aí a parte 1, a parte 2. Se você ainda não assistiu, tá? Depois você vai ter oportunidade de ir lá assistir a parte 1 e a parte 2. Nesse vídeo é extremamente importante que você faça uma coisa, então vou deixar bem claro isso desde o começo. Eu vou mostrar as partes internas do livro, né, de forma bem profissional, bem técnica, para você compreender como que se compõe um livro. Então, na descrição desse vídeo, tá? Você vai lá agora, você entra nesse link que está na descrição, aqui com o título Asas Sonoras da Fábio, faça o download e a gente vai acompanhar, tá, juntos. Eu vou acompanhar aqui, você acompanha aí no seu celular, no seu computador, e a gente vai falar um pouquinho sobre as partes internas do material. Então, o segundo passo, nós já falamos do primeiro passo, o segundo passo é fazer a edição profissional. Então, o que consiste a edição profissional? Então, a edição profissional, ela se consiste em todo o processo editorial do livro. Realmente tem um processo bem vasto, bem detalhado, bem minucioso, e tudo é levado em consideração: orçamento, tempo, o tipo de material, a qualidade de papel, né, a resolução da impressão que você vai utilizar, aí vem frete e outros fatores que vão acontecer. Tudo isso vai ser levado em consideração nesse processo editorial, tá? Mas para a gente cumprir o nosso roteiro, também está na descrição desse vídeo esse e-book, que é o nome dele é A Jornada do Livro. Eu estou acompanhando por aqui, mas você também pode acompanhar. Você vai fazer o download, tá? Você vai acompanhar junto comigo aí. Então, está escrito lá, capa aberta. Então, o que é a capa aberta, tá? O livro, basicamente, ele de forma geral, ele é dividido em capa e miolo. Então essas são as partes gerais desse livro. A capa aberta, eu vou abrir para você aqui, para você ter uma noção real. A capa aberta seria toda essa parte azul. Essa é uma capa aberta. Então você vê que ela é independente do miolo, independente de todo esse processo interno da diagramação. E aí ela pode ter vários formatos. O formato mais tradicional para livro no Brasil é o 14x21, formato padrão. Mas ela, dependendo do tipo de material, ela pode ser maior, pode ser menor, e aí isso varia muito da proposta do seu livro, aquilo que você quer fazer e o público que você quer alcançar. Mas basicamente, quando você vai mandar para a gráfica, você manda a capa aberta, tá? Como eu mostrei para você, e manda o miolo separado. São dois arquivos diferentes, tá bom? A capa tem a parte da frente, que é essa daqui, parte da frente, tem a parte do verso, tem as abas, são essas laterais. Em algum tipo de livro, geralmente livro didático, alguns livros didáticos não tem as abas, não tem essa parte lateral. Geralmente 5, 7 ou 9 centímetros, essa aba aqui. Ela tem dos dois lados. Tem uma comunicação visual ou um marketing. Você pode utilizar essas abas para muitas coisas. Você pode colocar um texto, um poema, você pode colocar um insight, você pode colocar dados pessoais, você pode colocar foto do escritor, você pode fazer uma homenagem. Isso é livre, tá? Dependendo da editora que você está contratando, você tem mais liberdade ou menos liberdade, tá? Porque existe um padrão editorial a seguir. Um outro ponto, né, falando sobre a parte técnica, são a lombada. O que é a lombada? A lombada é essa parte aqui, gente, tá? Essa é a lombada. É bem interessante o formato do texto que vai na lombada. E existem padrões internacionais, gente, tá? Quer dizer, assim, padrões que a gente segue, mas existem modelos também que são diferentes em determinados países. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum que a lombada se explore de uma forma bem generosa o título e o nome do autor. Então, ele realmente, o livro americano, ele procura aproveitar toda a lombada para fazer uma exposição de marketing em cima do texto e do nome do autor. No Brasil é bem variado, algumas empresas seguem esse padrão, outras empresas não. A mesma coisa acontece
também com esse marketing na capa. Algumas empresas, elas dão um marketing no título, outras empresas dão marketing no nome do autor, outras empresas vão mais no visual da imagem. A minha sugestão o que é interessante é fazer o marketing no título, fazer o marketing no nome, fazer o marketing na imagem. Depende muito da proposta, muito daquilo que você quer alcançar. Se você é um escritor que você quer realmente se posicionar no mercado e as pessoas ainda não conhecem você, é muito importante você deixar muito claro o seu nome e mostrar quem você é. E não deixar aquela coisa apagada ou pequenininha ou escondida. Você mostrar quem você é. Então, fontes maiores, com uma cor mais bacana, mais harmoniosa, isso informa de uma forma categórica para o leitor quem você é. Se você já é uma pessoa reconhecida e você quer dar mais ênfase a um tipo de literatura, ou então você tem um tema que é bem diferente, bem legal, não foi explorado, é uma inovação, você pode fazer um marketing no livro, né? no título do livro, é uma proposta. Se você quer ganhar a pessoa pelo visual, ou uma ilustração que você fez, ou uma foto bacana que você fez, ou uma imagem legal de profundidade, é um outro apelo. Mas assim, para cada ação existe uma intenção por trás, tá? E nesse processo editorial da Lombada, você também tem a mesma situação da capa. Você pode explorar na Lombada um apelo visual, né? Ou você pode explorar na Lombada apenas a informação do nome e do livro, do título do livro. Continuando, o miolo, né? Como eu falei para você, tem a capa e tem o miolo. Esse miolo, ele realmente ele é bem cheio de coisas. Tá? Eu vou mostrar para você aqui a folha de rosto. Esse livro aqui, ele está com várias assinaturas de alguns amigos que eu pedi para fazer uma dedicatória. Então, mas essa aqui basicamente é a folha de rosto. Na folha de rosto você tem o nome do autor, você tem o título, subtítulo da obra. Em alguns casos, a editora ela é livre para poder colocar o prefaciador, a edição, a cidade, pode até colocar também o logo da empresa. Mas quando você cadastra na Biblioteca Nacional, você não coloca o prefaciador, tá? Você só coloca nome, título, edição, local e o logo da empresa. Então, essa é a folha de rosto. Você tem uma coisa bem interessante, quando você vai imprimir, olha só, gente, a capa, ela é colorida na parte de cima e essa parte de trás, nesse caso, ela é branca. O nome dessa impressão é 4x0, quer dizer, você imprime só na frente e no verso você não imprime. Mas você pode explorar essa parte interna, essa parte do verso, e imprimir 4x4, quer dizer, você imprime na frente e imprime dentro também. É um outro tipo de marketing, tem uma exposição visual muito legal, mas vai do orçamento, porque isso encarece um pouco mais o valor do livro. Então, para alguns tipos de materiais, se opta por não usar esse recurso, em função do livro ficar um pouquinho mais caro, tá? Então, mas é interessante você saber. Impressão 4x4 da capa, ela imprime frente e verso colorido. Impressão 4x0, ela imprime só frente e atrás ela vai imprimir branco, tá? Uma outra coisa legal é o copyright. O que são, então, os direitos autorais, o direito de cópia? Olha só, aqui tem, tá? Aqui tem, então você vai acompanhar junto comigo, tá? Dá uma olhada lá, isso aqui está bem no começo, uma folha anterior ao sumário, no copyright. Você tem lá os direitos autorais, tá? Você tem os direitos autorais preservados. Como é que se faz isso? É cadastrado na Biblioteca Nacional, a empresa cadastra todo o texto, ela manda o original, ela pode mandar uma parte do livro, ou ela pode mandar todo o livro, e é feito. Tirado o ISBN, código de barra, né? E também a ficha catalográfica. Tá? Isso tudo é feito e eu vou falar aqui especificamente. Então, o copyright, ele mostra quem trabalhou na obra. Então, ele mostra quem foi o diagramador, quem foi o editor, mostra também quem foi o autor, novamente fala sobre o título, fala sobre o subtítulo, o ano,
a empresa que trabalhou, pode colocar também a quantidade de folhas. Então, ele é bem meticuloso. E na parte em que se coloca a ficha catalográfica que vai aqui no copyright, você pode também colocar até a pessoa que fez ali o cadastro na Biblioteca Nacional, o bibliotecário que trabalhou. Algumas empresas colocam, outras empresas não colocam. Não é uma exigência. Mas o interessante é que o seu livro ele seja todo legalizado, ele seja preservado, os seus direitos autorais, e que você tenha realmente uma forma fácil de achar, caso esse seu material vá para uma biblioteca, vá para uma universidade, e ele possa ser catalogado de uma forma muito mais adequada e muito mais profissional. Então aqui contém todas as informações do copyright, tá bom? Passando, ficha catalográfica, acabei de falar, tá? Também é feito na Biblioteca Nacional. Eu faço todos pela Biblioteca Nacional, tá? É um pouquinho, passa geralmente 3 dias, e geralmente o SBN de um dia para o outro, em 2 dias já fazem. A ficha catalográfica de 3 a 5 dias ele já entrega a ficha catalográfica. Então a ficha catalográfica, ela realmente são várias nomenclaturas que são feitas na catalogação do livro, né, por temática, por assunto, subassunto, categoria. Como eu falei para você, às vezes esse material você vai disponibilizar numa biblioteca, você vai colocar no museu. Alguns museus têm livros. Acabei de ir agora no Museu da Polícia Militar do Estado de São Paulo e tem muito material lá. Então tem também uma biblioteca ali. E para fazer todo esse catálogo de material por assunto, e por ano e por temática específica, você tem a ficha catalográfica, né? O profissional bibliotecário faz a catalogação e você tem uma linguagem internacional da comunicação do seu material. Uma outra coisa bem bacana que nós já estamos entrando então no livro é a dedicatória. Então a dedicatória, alguns livros eles não têm dedicatória, alguns, mas é bem específico não colocar dedicatória, tá? Na maioria dos livros, na maior parte, existe a dedicatória. O que é a dedicatória? Tem uma diferença um pouco assim sensível entre dedicatória e agradecimento. Dedicatória, você dedica, né, aquele material a alguém. Necessariamente essa pessoa necessariamente ela não participou, não há uma exigência dela ter participado no processo editorial do seu livro. Você pode dedicar o seu livro aos seus pais, a um parente, a um familiar de forma geral, filho, mãe, a Deus, a um amigo, a um funcionário, a uma empresa. Você é livre, você dedica esse material a alguém. Tem também o agradecimento. O agradecimento ele tem uma nuance. O agradecimento é comum que se agradeça pessoas que fizeram parte daquele material. Pessoas que lhe ajudaram na inspiração, na edição, pessoas que lhe incentivaram, que lhe ajudaram no processo, que lhe acompanharam, que lhe seguiram, que foram fundamentais para a concretização daquele seu material. Então, se reserva para o agradecimento esse momento realmente em que você vai agradecer pessoas que fizeram parte do processo editorial. Avançando, a apresentação. O que é a apresentação? Então, a apresentação é um pouco diferente da introdução, tá? A apresentação, como o nome já diz, ela apresenta um livro. Nem todos os livros têm isso, mas eu estou explicando para você o que é apresentação. Então, a apresentação, ela apresenta o livro. Então, ela mostra para você, né, o leitor, na verdade, ele vai ter uma apresentação geral. Ele vai compreender de uma forma geral o objetivo geral daquele livro. Ele vai compreender de uma forma geral a intenção, né, como você está apresentando aquele material. Já é importante destacar que você está fazendo uma visão panorâmica do seu livro. Avançando, nós temos o prefácio. Nesse caso, aqui, o prefácio foi do presidente da República. Ele fez o prefácio e mandou, e a gente adicionou no livro o prefácio do presidente. Então, o que é o prefácio? Geralmente, a gente escolhe ou a gente convida, tá? Depende muito
do seu grau de intimidade com a pessoa. Se é uma pessoa do seu círculo de amizade, você, de certa forma, faz uma escolha. Se é uma pessoa que você não tem uma afinidade, uma amizade, mas você quer realmente a participação dela no seu material, o que você está fazendo? Você está convidando alguém. Então, é legal que ao convidar alguém para fazer o seu prefácio, principalmente se a pessoa não lhe conhece, o seu material esteja em boa qualidade. Então, faça uma revisão do seu texto, faça uma adequação do seu texto, deixe o seu texto bem legal, bem bonito, bem formatado, bem bacana. E aí você convida a pessoa. Fala, olha, meu amigo, eu tenho esse material, eu queria que você fosse o prefaciador, você pudesse falar desse material, você é um especialista na área. Existem alguns critérios para se convidar pessoas para fazerem prefácio. Algumas pessoas convidam prefaciadores por uma questão de afinidade, de amizade, né? Eu sugiro que essa não seja a opção, eu acredito que essa não seja a opção mais adequada. É muito bom nós honrarmos pessoas, sim, mas já fizemos isso no agradecimento. O prefácio, ele basicamente, ele é para pessoas com notória autoridade no assunto. Então, se eu estou escrevendo um livro militar, eu, de praxe, convidaria uma pessoa com um notório saber na área militar, com uma pessoa com uma relevância que faça sentido. Se eu estou escrevendo um livro de medicina, eu convidaria uma pessoa para fazer um prefácio com notório saber de medicina, e por aí vai. Jurídico, se eu estivesse escrevendo um livro jurídico, convidaria uma pessoa com notório saber jurídico, porque isso, de certa forma, introduz e apresenta, é um testemunho externo de uma autoridade no assunto do seu material. Então, isso introduz você no mercado de uma forma muito mais adequada. Então, o prefaciador, ele possui realmente, né, esse poder de te introduzir, né, e de realmente fomentar e fortalecer o seu material com o seu testemunho. Por isso que convidamos prefaciadores. Um ponto importante, faz parte do livro também, o sumário. Eu particularmente, já falei lá quando nós estávamos falando sobre escrever o livro, né, você pensar o livro, você organizar a ideia. E você já pode fazer um pré-sumário, né, aquele sumário inicial, não final. Lá no início, quando você está organizando as ideias, você faz um sumário dessas ideias e você vai acrescentando material, escrevendo material na medida da inspiração, quando a inspiração for chegando, tá? Então, o sumário, ele é um ponto muito importante porque ele é um GPS para o leitor. O leitor treinado, porque existe basicamente dois tipos de leitores. Existe o leitor treinado e o leitor não treinado. O leitor treinado, ele já vai nesses textos pré-textuais, como que nós falamos, quer dizer, texto que necessariamente não faz parte do desenvolvimento da ideia, da tese, mas são textos que apresentam, que é dedicatória, apresentação, o próprio sumário, introdução, prefácio, são textos que apresentam. E esses textos, eles são analisados porque eles vão nortear toda a leitura. Pelo sumário você consegue compreender os assuntos, como eles vão sendo trabalhados e onde você quer ler. Você pode começar pelo início, você pode começar por uma temática específica. Você pode começar por um capítulo específico que lhe atende determinada... os leitores, às vezes, têm intenções específicas na leitura. E, algumas vezes, essas intenções levam a ele direto ao ponto na leitura. E o sumário é importante para isso. Continuando, nós temos a introdução, que eu falei para vocês que é muito parecida com a apresentação. Só que a introdução é falar sobre o livro, parte por parte, capítulo por capítulo, de forma resumida e pragmática. Não se converse com o leitor, é apenas falar sobre o livro de forma esquematizada. Se a apresentação ela fala de forma abrangente, panorâmica, a introdução ela mostra por dentro como vai ser construído esse pensamento, aonde você quer chegar. Ou então existem introduções mais lindas, né? Existem aquelas introduções que você traz a informação até determinado momento. Então, por exemplo, eu comecei a fazer o livro a partir da década de 40,
eu poderia ter feito uma introdução desde os primórdios da humanidade sobre a música e entregar essa introdução histórica para a década de 40. E aí a gente começaria o nosso texto. Então, existem muitas formas de você trabalhar a introdução. Ela pode ser uma introdução temática, uma introdução histórica, pode ser uma introdução que fale dos capítulos. Então, você tem múltiplas variantes para você trabalhar nessa introdução. Depende muito da sua criatividade e daquilo que você quer realmente colocar em prática. Outro ponto importante é a abertura de capítulo. Gente, olha só, eu sei que às vezes não é muito compreendido isso por algumas pessoas, mas a abertura de capítulo, ela é muito característica assim com essa apresentação. Então, quando eu falo em abrir capítulo, né, aquela parte lá, capítulo 1, é isso daí, capítulo 2, essa abertura de capítulo. A abertura de capítulo é uma apresentação daquele texto para o leitor. Tem que ser criativo, tem que ser belo, tem que ser bacana, tem que ser chamativo, tem que convidar o leitor para ler. Tem que chamar o leitor para degustar aquele texto. Ele não pode ser monótono, não pode ser colocado uma letra e um número ao léu, à toa, sem intenção, sem criatividade, sem metodologia, sem objetivo, sem estética. Realmente é necessário que a letra capitular, né, essa abertura de capítulo, ela envolva toda aquela parte inicial desse capítulo. Você pode brincar com a diagramação, você pode brincar com a letra capitular. A letra capitular é aquelas letras grandes, sabe? Tipo a letra A, enfim, pode começar com números e por aí vai. Pode começar com uma citação. Você tem tanto espaço legal. Pessoas que são voltadas a cunhos religiosos podem começar com uma citação bíblica, ou você pode começar com uma citação de um grande autor, de preferência autores que já estejam em domínio público, para você não ter problema com direitos autorais. Ou você pode começar com uma citação sua, com um poema, com alguma coisa de arte. Essa abertura de capítulo, ela é realmente um espaço para a criatividade. Não perca, né, aí a oportunidade de ser criativo nas aberturas de capítulo. Uma outra coisa importante, então, na sequência, são os capítulos. Tá? Então, cada capítulo, ele realmente precisa ser contínuo, tá? Nós estamos falando de um livro, eu fiz a analogia em outro vídeo sobre a redação, em que na redação nós temos 30 linhas apenas para poder fazer aquela redação de começo, meio e fim, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. No livro, nós temos 100 folhas, 200, 300, vai depender do tamanho do livro. Quer dizer, você tem uma quantidade enorme de páginas para você ter aquela história bem feita, bem criada, bem documentada. Tá? Então, é importante que esses capítulos eles sejam entrosados entre si, que haja coerência e coesão. Em alguns casos, tem que ter cronologia. Tá? Na maioria dos casos, tem que haver uma cronologia, alguns casos, cronologia histórica, ou a cronologia das ideias. É muito importante se dar atenção para isso. Se você está envolvendo com um processo de tempo, então você tem que ter essa cronologia de uma forma muito clara, muito detalhada, para você não perder o leitor, tá? Caso você se deslize ali em alguma coisa e ele perceba que você não foi cuidadoso e ele acaba ficando chateado e desista de ler um livro que você escreveu, que não é a nossa intenção. Pelo contrário, a gente quer embelezar o texto para a gente ter cada vez mais leitores ávidos e interessados no nosso texto. E já aqui, mostrando as partes finais, nós temos então a conclusão. O que é a conclusão? Então a conclusão é aquela cerejinha do bolo, é todo o trabalho, é todo o esforço feito, é o objetivo alcançado, são as metas alcançadas, é todo o percurso pelo qual você correu, é tudo aquilo que você lutou, conquistou no decorrer de todo aquele texto e você finaliza com a conclusão. Existem textos específicos para se trabalhar a conclusão e não necessariamente concluindo, né? A palavra conclusão não é legal a gente concluir com a palavra concluindo ou conclusão, fica muito, muito pesado. Tem muitas outras palavras sinônimas que podem ser usadas com criatividade e que mostrem realmente o projeto que você apresentou, a tese que você apresentou, o percurso que você percorreu com o seu leitor
até aquele período da conclusão. É muito importante. E, em alguns casos, nós temos a bibliografia. A bibliografia no Brasil, basicamente, ela segue a norma BNT, tem uma norma geral, ela é alfabética, né, de A a Z. Em alguns casos, você tem sequências ali para citações que você fez no decorrer do livro, de sites ou de revista, dissertações. Então, tem um espaço específico na bibliografia ou as referências bibliográficas para poder você colocar. Isso mostra, em alguns tipos de livros, isso mostra que você teve uma pesquisa, que você não tirou só da sua cabeça, que existe um processo sério de pesquisa que envolveu aquele seu material, que você escreveu com excelência. Então, isso é muito importante. Tá? Na maioria dos livros se escreve bibliografia. Livros poéticos, eles fogem um pouco a essa regra porque eles são mais livres. Eles necessariamente não estão voltados a uma referência bibliográfica, tá? Geralmente esses livros literários, eles são mais livres, mas os livros que são mais denotativos, eles seguem sim a regra da bibliografia e é muito importante você dominar e você mostrar que você tem conhecimento de causa e a bibliografia, ela é o espaço para isso. Folha de impressão, então é a última folha onde contém dados da impressão do livro, tipo de papel, local de impressos, etc. Gente, basicamente, fazendo um panorama geral, essas são as partes internas de um livro, tá bom? De uma forma bem profissional. E eu queria dizer para você o seguinte: se for possível, contrate uma empresa, contrate uma editora, porque realmente é muito complexo assumir a responsabilidade de fazer uma edição de um livro sozinho. O objetivo da gente, ao compartilhar esse material, é mostrar para você que realmente existe um processo muito sério, muito árduo nesse mundo editorial. Você vai conseguir, através desse vídeo, de toda essa série que a gente está fazendo, você vai conseguir enxergar, você vai conseguir compreender, e isso vai te dar essa sensação de domínio, né? Porque é muito chato você achar que você está sendo enganado pela empresa e tal. Aqui você vai compreender de uma forma clara cada processo, cada etapa e cada pedacinho que se compõe seu livro. Mas é legal você compreender também que todo esse processo, ele é um processo sério, ele envolve decisões importantes, ele envolve realmente situações muito importantes, fotografia, você tem que ter uma qualidade na fotografia, você tem que ter uma qualidade no texto, nós já falamos isso lá atrás, você tem que ter uma qualidade e uma exigência no refinamento de todo esse material que vai incluso ali, tá? Então, um editor é a pessoa bem e adequada para poder acompanhar você nesse processo editorial. Então, chegamos ao final desse vídeo. Nesse vídeo nós falamos desse segundo passo, que é fazer a edição profissional do seu livro, né? Você viu aí todas essas partes do livro. Então, vá lá para o primeiro vídeo que nós fizemos a introdução. No segundo vídeo nós falamos de como escrever o livro. Nesse terceiro vídeo nós estamos falando como fazer edição profissional do vídeo. E a gente vai ter o próximo vídeo falando sobre como realizar a impressão do seu livro. Gente, obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo.